em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. E às vezes, quando a gente nem pensa que vai surgir um problema, Deus já está agindo a seu favor, a nosso favor. E foi o que aconteceu comigo. Em fevereiro de 2022, ano passado, eu estava programando para ir para Portugal, quando já há 3 anos eu não via minha filha. Ela está ali com o meu genro e já tudo preparado, tudo programado para viajar. Eu já havia deixado lá na igreja os cargos, os ministérios que eu trabalho. E uma semana antes da data, acreditem, eu peguei aquele Covid, que estava na pandemia. E então, nós ficamos, vamos aguardar, porque foi um Covid assim leve, né? Não foi nada tão sério. E faltando 72 horas para o momento do embarque, minha filha falou: olha, mas se der negativo, ainda é possível você viajar, né? Seria na quarta-feira, o dia da semana. E então, nós fomos 1h da manhã, ela e meu genro e eu estávamos lá no aeroporto fazendo o teste. E aí deu positivo. Aí nós falamos: então, vamos adiar a viagem e aguardar. Aí adiamos a viagem. Quando foi na terça-feira, eu viajaria na quarta, né? Já estava adiada a viagem. Eu levei um susto tremendo, porque eu comecei a perder muito sangue. E então fui para o pronto-socorro e aí deu negativo. Já era o dia da viagem, deu negativo para Covid, porém o problema, né, que precisava ser resolvido. E aí começamos a tentar solucionar aquela situação. Parou um pouco, mas continuava, persistia. E eu fiquei muito enfraquecida. E fomos a um outro médico e ele pediu um exame de colonoscopia. E eu, ao fazer esse exame em abril, aí foi diagnosticado com o câncer que me deu um trava-língua. Eu fiquei 2 dias lendo aquela palavra, né, para tentar falar adenocarcinoma. Até hoje me assusta, mas é o chamado câncer. Estava já com 4 centímetros, no grau 2,5. Mas nesse intermeio, a gente, quando recebe a notícia dessa, você fica assim, né? Você quer servo do Senhor, então uma coisa assim, né? Não é? Bom, estou preparada para subir, está tudo certo. Então, em relação à vida espiritual, tudo bem. E então, eu ia para a cozinha, vinha uma melodia na minha cabeça, e eu cantarolava. Ia para o quarto, melodia. Ia para o fogão, melodia, a mesma. Né? Conhecendo Deus, exercer a fé e descansar em Deus. Eu falei: bom, existe um cântico com essa música. Aí fui lá para a internet e achei a música de um cantor que eu nunca tinha ouvido falar, Jeff Santos. Alguém já ouviu falar nesse homem? Uma pessoa, né? Eu também não tinha ouvido. E ele cantava essa música. E então Deus ministrou no meu coração que eu deveria exercer a minha fé e descansar em Deus. Naquele momento que eu ouvi aquela música, e eu ouvi várias vezes, e cada vez que eu ouvia, havia uma palavrinha que Deus ministrava no meu coração. E então começamos, né, a nos programar para poder fazer o tratamento. E aí fui marcar no Hospital Santa Rita, que é o hospital que trabalha, né, com oncológicos. Marcamos uma semana depois. A minha filha Bianca estava comigo ali, está. E marcamos. E então, quando eu cheguei em casa naquele dia, 19h, exausta, deitei no sofá. E aí o telefone tocou, meu irmão falou assim, quis saber como que tinha sido, né, o dia. E aí eu falei com ele que eu havia ido no médico, já tinha marcado.
Enfim, aí, mas antes a minha amiga, ela falou assim, vamos fazer assim, por que você não marca uma consulta no particular com o Dr. Luiz Mazini, que é um médico que atende pelo SUS e que é o médico que eu ia me consultar a primeira vez pelo SUS? Aí ela falou assim, deixa que eu pago a consulta. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos. E aí eu fui e ele deu então já o nome dos 2 exames que precisava. Aí fui para casa, marquei a consulta, ele deu os exames, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, aí meu irmão, foi nesse momento, né, que eu cheguei, meu irmão ligou, falei com ele quanto que seria mais ou menos os exames, mas eu estava tão cansada que eu não estava nem preocupada para saber se eu ia pagar o exame, se eu não ia, se eu ia consultar. Eu queria mais era deitar, porque eu já estava muito fraca, já tinha andado o dia todo, enfim, eu queria mesmo era deitar. Deitei, dormi, meu irmão sabia da situação. Quando ele desligou o telefone, ele pensou assim, gente, falou com a esposa, por que a gente não coloca no grupo da igreja, né, Igreja Batista Graça e Paz, onde ele faz parte, por que a gente não coloca lá o nome da Lucileia? E eu já tinha participado, alguns irmãos já me conheciam lá. Por que a gente não coloca lá o nome dela e vamos ver o que acontece? Irmãos, de 7 horas da noite até 10 horas, ele alcançou o valor a mais do que eram os exames. Glória a Deus. Mas eu nada sabia, eu estava dormindo. E aí, ele falou assim, gente, não precisa doar mais não, porque já ultrapassou o valor. E aí, eu no outro dia, não sabendo de nada, o que Deus tinha feito comigo. Aí eu falei assim, olhei, levantei 5 horas e eu tinha uma consulta lá no Hospital das Clínicas, aí eu olhei, aí estava lá um monte de mensagem, ligação, falei, gente, meu Deus, só pode ter acontecido alguma coisa. Aí olhei a primeira mensagem, meu irmão falou assim, maninha, já conseguimos aí o valor, você pode ir hoje fazer os exames. Falei, glória a Deus. Enquanto eu dormia, meus irmãos, Deus estava trabalhando por mim. Quando as minhas forças se foram, Deus estava trabalhando por mim. E aí, naquele mesmo dia, já marquei os exames, minha filha junto comigo, e já fiz os exames. Quando foi no dia da consulta, que seria na semana próxima, eu já levei adiantado, já levei o resultado dos exames. Ele já pôde marcar a radioterapia, a quimioterapia. Eu fiz 25 sessões de radioterapia e 10 de quimio. Na radioterapia, irmãos, eu fiquei frita por dentro, assada, porque o aparelho linear, ele é frio, bate você frio, mas não se engane, ele está queimando por dentro. Então, era horrível, né? Mas Deus me fortaleceu de uma maneira tão maravilhosa, me deu forças, né? E há um versículo que eu quero compartilhar com os irmãos, eu até marquei aqui, Isaías 41, 20, ele diz assim, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel criou. Para que todos vejam, todos, é a igreja do Senhor Jesus. E para que o povo são os incrédulos. Irmãos, e as coisas foram acontecendo. Quando a minha amiga, que é cristã, que é serva do Senhor, ligou para mim, para que todos, então minha irmã querida ligou e falou, vou te abençoar. Sem que eu pedisse, nem estava pensando nessa possibilidade de marcar consulta antes. Para que todos vejam lá, meu irmão, né, sem falar comigo nada, Deus me abençoou. Deus foi agindo tudo, entregando tudo na minha mão. Exerci a minha fé e descansei no Senhor. E Deus foi trabalhando por mim. Enfim, fiz as radioterapias, fiz as 10 sessões de quimio, fiz a cirurgia. Na cirurgia, faltando 2 dias antes, né, eu ia para a cirurgia na segunda,
Na sexta-feira eu vim aqui, orei junto com o pastor Moisés, eu e minha filha, oramos. E Deus mais uma vez confirmou o que Ele estava fazendo comigo. Mais uma vez Ele disse: eu estou com você. Continue exercendo a sua fé. Continue descansando em mim, porque eu estou trabalhando com você. E quando eu entrei na cirurgia, mas eu quero destacar aqui que antes de eu entrar na cirurgia, a minha filha Bianca fez uma oração que eu não esqueço jamais, né? Ela orou antes, e quando eu entrei, eu fiquei assim tão feliz de ver a maneira como ela buscou o Senhor para que me abençoasse, que eu falei assim: gente, está tudo certo se eu subir hoje. Vi minha filha orando, falando com Deus com as palavras mais lindas que eu já ouvi da boquinha dela. E então quando eu entrei na sala de cirurgia, parecia assim que estava entrando, havia assim alguma coisa diferente. Então eu entrei sorrindo, né? Como se eu fosse receber o melhor presente que estava, claro, né? Certamente, mas diferente. E aí tinham vários profissionais e eu olhei, eu vi ali anjos do Senhor no lugar dos profissionais. Quando eu deitei, eu não vi ninguém colocando agulha, porque quem me conhece sabe o quanto eu tenho medo de agulha, mas virei peneira, tá? Virei peneira, mas não me acostumei com as agulhas em mim. E aí, quando foi, eu entrei 13 horas, 17 horas, 5 horas da tarde, eu já estava dentro do quarto. E para a glória do Senhor, a equipe médica, cada um que chegava para falar comigo, ele dizia: sua cirurgia foi um sucesso absoluto. Palavra de todos eles, para a glória do Senhor. Foi sucesso absoluto, porque naquele dia eu fiquei curada do câncer. Eles tiraram tudo, a médica, né, falou: olha, eu tirei todos os linfonodos, tá? Eu aprendi a fazer trabalhinho, tá? Com essas doenças, era tanto nome diferente. Eu falei: glória a Deus por isso, glória a Deus, para que todos vejam, para que todos saibam que quem fez isso foi a mão do Senhor. Eu exerci a minha fé e descansei no Senhor e fui ministrada por aquela música lá no início, quando eu não estava tão certa do que era a doença de câncer, mas Deus ministrou o meu coração. E nesta noite, quando o pastor falou, você deve cantar, porque quando você está cantando, Deus está ministrando ao seu coração. E o meu testemunho vem para mostrar claramente que a música ministra o nosso coração. Deus fala conosco através da música. A minha cura, várias músicas foram no decorrer das etapas, né, do meu tratamento. Várias músicas falaram no meu coração. Como, por exemplo, quando eu saí da sala de cirurgia, dizia: a última palavra vem de Deus. Quem canta isso? Tânia Azevedo. E aquela música ficava no meu coração: a última palavra é aquela que vem de Deus, né? E o de repente de Deus é que me surpreende. E Deus está me surpreendendo até hoje, porque eu ainda estou em recuperação. Sexta-feira eu fui internada com trombose. E aí alguém disse assim: você vai ficar aí uns 15 dias. Eu falei: meu Deus, mas eu queria dar um testemunho lá na igreja. Quando foi de manhã, o de repente de Deus se manifestou. E a médica disse assim: olha, há 2 meses a patente do remédio que a gente usa foi quebrada e agora a pessoa pode fazer tratamento em casa. Glória a Deus! Estou indo para casa, estou recebendo tratamento. E eu quero só mostrar para vocês, eu pedi ao pastor, a minha família, que desceu comigo na Cova dos Leões. Já passou. Já passou? Deu uma Aí. Minha família querida. Amo. E a música, vocês já sabem, querendo olhar lá na internet, vocês vão ver que o cantor ele diz, né? Exercer a fé e descansar em Deus. Eu termino esse testemunho falando do exercer a fé e descansar em Deus. Ali é quando
que quando eu estava saindo, fui à última sessão da radioterapia e a minha família foi lá. E fez uma fé, me recepcionou, fez uma surpresa para mim. Eu estava ali na cadeira de rodas porque eu estava quebrada. Mas o Senhor estava no meu coração, renovando as minhas forças. Glória a Deus!